Saudações, senhores ciclistas do YouTube. Fiz uma viagem de moto hoje, cheguei em casa muito cansado. Eu estava até em uma cidade a 100 quilômetros de distância, mas meu filho pequenininho findou trincando um osso da perna, precisou eu vir embora. Então estou bem cansado, bem maltratado. Mas parei aqui para fazer esse vídeo porque o momento é oportuno. Durante essa minha viagem que eu fiz de moto, no decorrer, fui ontem, rodei um trecho e hoje rodei um trecho bem maior. E no decorrer dessa viagem que eu fiz, eu me deparei com algumas cenas que eu senti vontade de, por causa dessas cenas, certo? A me aproveitar desse momento e fazer um vídeo. É sobre ciclistas. Esse vídeo tem tudo a ver, certo? Eu falando de moto, mas tem tudo a ver com bicicleta. Por quê? Fala-se muito sobre acidentes de bicicleta, quando existem vítimas fatais, né? Vítimas de trânsito fatais quando é ciclista. Quando ocorre atropelamento de ciclista, quando automóveis batem em ciclista, né? Quando acontecem esses acidentes de trânsito, fala-se muito. E também fala-se quando o ciclista é atropelado, fala-se mesmo ele estando errado, certo? O pessoal julga muito os motoristas. O ciclista estava errado, aconteceu o acidente, mas a culpa é do motorista, do veículo, né? Do carro. Então, quando o motorista está errado, atropela um ciclista, vai do mesmo jeito. Então, assim, aconteça o que acontecer, um ciclista foi atropelado, certo? Estando ele certo ou não, o motorista estando certo ou não, chove de comentários, de postagens, de manifestações nas redes sociais pedindo paz, pedindo segurança para o ciclista, uma série de coisas. Isso aí é fato, tanto nas redes sociais como nos jornais. Agora vamos ver, vamos fazer uma análise aqui. Eu estava analisando isso. Quantas vezes por dia motoristas, seja motociclista, seja motorista de carros pequenos, seja motorista de caminhão, seja motorista de carreta, quantas vezes por dia motoristas livram ciclistas de acidentes? Quantas vezes no dia acontece de um ciclista vir errado, o veículo ele vir certo e acontecer do motorista do veículo livrar o acidente, livrar o ciclista? Quantas vezes acontece por dia? Mas ninguém se manifesta por isso, não é? Ninguém se manifesta a favor dos motoristas que protegeram ciclistas, mesmo os ciclistas estando errado, certo? Eu não vejo ninguém, nunca vi ciclista, nunca vi ninguém se manifestar a favor de motoristas que vinha certo nas vias, certo? O ciclista vinha errado e para não acontecer um atropelamento, um acidente, o motorista ele freia, ele joga para o acostamento, para a calçada e tudo para não ferir o ciclista. Eu nunca escutei falar nisso. E é interessante, eu sou ciclista há 3 décadas, 30 anos que eu ando de bicicleta. Não toda a minha vida de ciclista, mas uma boa parte dela, eu sempre vi essa questão do ciclista. Eu como ciclista, eu como motorista, eu já dirijo também há alguns anos, eu ando de moto há alguns anos. Quantas vezes eu ia trafegando ali, dirigindo um veículo e o ciclista fez coisas erradas? Quantas vezes eu, Guga, vinha numa BR durante o dia ou durante a noite, certo? E ciclistas fazendo coisas erradas? Tá certo, ciclistas quando estão treinando nas BRs, eles têm vez. E eu como motorista, eu tenho obrigação, tá no Código de Trânsito Brasileiro, certo? Que eu tenho obrigação de cuidar do menor. No caso, eu vindo no carro, eu vindo numa moto, eu tenho que cuidar do ciclista e do pedestre, né? Mas quantas vezes eu, durante o dia, tive que livrar de ciclistas que estavam sendo imprudente na via pública? Quantas vezes eu vim à noite
numa BR e tive que fazer manobras para livrar um acidente de ciclista. Quantas vezes? Várias vezes. Eu sou ciclista, eu sou motorista, eu conheço os dois lados, certo? Então esse assunto é baseado no que eu vi de ontem para hoje, a grande imprudência de ciclistas. Aí você diz, mas ciclista quando ele está treinando, ele tem vez na BR. Sim, mas às vezes eu vejo muito, inclusive hoje, eu vi ciclistas passeando na BR sem acostamento, PB sem acostamento, eles apenas fazendo uma atividade física bem moderada, sendo imprudente nas vias, na pista, no asfalto. Hoje à noite eu também, quando eu ia chegando em casa, finalzinho da tarde, já aquela penumbrazinha escurecendo, os faróis tudo aceso, eu vi ciclistas treinando na BR, sendo imprudentes. Então assim, é complicado, certo? E estava um trânsito bem movimentado nesse horário, principalmente aqui perto de casa, que são cidades próximas uma da outra, então o fluxo de trânsito é maior. Então tinha ciclista sem lanterna, tinha ciclista com a lanterna traseira acesa direto, que você não consegue identificar. Tinha ciclistas que estavam sem nenhuma sinalização. Tinha ciclistas que vinha com o farol dianteiro piscando. Isso é horrível. Eu como motorista, eu como ciclista sei que é ruim. Eu como motorista de carro e de moto, quando eu vejo uma luz piscando, é horrível. É muito ruim, certo? Quando eu vinha e vi os ciclistas, amigos, clientes meus, que vinham com a luz do sinalizador vermelha, certinho, tinha duas, mas sem piscar. Iam uns carros na frente, então eu não conseguia identificar a luz de carro, luz de ciclista. Por quê? A luz do carro, ela tem mais luzes, elas são maiores. A luz do ciclista são pequenas. Então, o interessante é sempre andar com as lanternas de sinalização traseiras sempre piscando. Os faróis dianteiros sempre acesos contínuos, não piscando. Você vê que carro e moto, quando ela sai da concessionária, ela não sai, quando elas são fabricadas, desenvolvidas, os engenheiros fazem, você não vê, você não compra um carro, não compra uma moto que já vem com as luzes, os faróis, nem a lanterna piscando, eles vêm sempre aceso contínuo, seja a lanterna dianteira, seja o farol dianteiro, seja a lanterna traseira, ela sempre vem contínua. Mas são luzes grandes, com um grande foco de luz, certo? O ciclista, ele deve andar com o sinalizador traseiro sempre piscando, a lanterna traseira, né? Sempre piscando aquela luz vermelha, e o dianteiro sempre aceso contínuo. Quando ele começa a piscar, ele atrapalha muito os motoristas. Então isso é mais um motorista, muitos não gostam de ciclista. Essa luz piscando já é mais um motivo para o motorista ter mais raiva de ciclista, certo? Então assim, é muito difícil essa questão de trânsito, principalmente que envolve ciclistas, que é o elo mais fraco ali, né, na pista. É o elo mais fraco. Você tá ali, uma bicicleta que pesa, digamos que no máximo 15 quilos, 10 quilos, 8 quilos, você está se confrontando com uma moto que tem 100 quilos, 150 quilos, 200 quilos. Você está confrontando com um carro que tem 900 quilos, tem 1000 quilos, tem 20 mil quilos. Então você está ali se confrontando. Eu vim à noite, agora a penumbrazinha, e eu vinha seguindo. Do nada eu vi um ciclista na minha frente. Eu não vinha com farol alto, porque era em uma reta, e o carro vinha com farol alto, e eu vinha com farol alto. Quando eu vi o carro, eu baixei o farol, o carro baixou o farol. E eu segui. Só que o farol era muito maior do que a sinalização do ciclista, que era uma luzinha só no canote. E quando eu me deparo, eu a 80 km por hora, eu me deparo com um ciclista no meio, dois ciclistas, um no acostamento, um no meio da faixa, com um sinalizadorzinho pequeno, e o carro vinha. Quando eu vejo um carro, o que eu faço? Eu jogo para o meio do asfalto, nem para o acostamento, nem para a faixa que tem dividindo as estradas, né? A mão e contramão. Eu jogo no meio da pista. E quando eu me deparo, um ciclista na minha frente. Então eu rapidamente freiei o que eu pude, joguei mais junto para o meio do asfalto, perto para o carro, para livrar do ciclista. Eu não vi o ciclista, eu não vi. Ele estava com a luzinha sinalizada no guidão, mas eu não vi. Estava até sem farol. Eram dois, um estava, o outro não. Eu não vi o ciclista.
Quando eu vi já era em cima, eu desviei e puxei. Provavelmente se eu viesse mais rápido, a 100 por hora, a 100 e pouco, eu tinha batido porque não tinha dado tempo de livrar dele. Como eu vinha a 80 e quando o carro vinha eu aliviei mais um pouco para passar, foi a sorte, digamos assim, um livramento, certo? Que eu tive, que o ciclista teve, porque um pouco mais rápido eu não teria visto ele, porque o farol do carro que vinha me ofuscando, vinha me encandeando. Quem é motorista sabe que quando você vai cruzar pelo carro, ao momento que você vai cruzar, você não vê o que tem pela frente. Quando você olha, quando o carro passa por você, que a luz dele passa, é que você vai enxergar o que tem à frente. E durante a vinda dele, raramente você vê o que tem pela frente. E de repente me apareceu um ciclista, eu livrei dele, eu ia dar uma pancada mesmo nele. Mas como eu vinha devagar, como eu tenho o hábito de até aliviar mais na hora da ultrapassagem, livrei do ciclista. E no decorrer da estrada eu vi mais fatos como esse. Então assim, tantas vezes, né? Eu volto a dizer, tantas vezes se vê manifestos a favor dos ciclistas que foram atropelados, que foram a óbito, né? Tantas vezes, sentando ele certo ou estando ele errado, tantas manifestações são feitas em redes sociais a favor do ciclista, mas eu nunca vi ninguém se manifestar a favor do motorista, dos motoristas que diariamente, certo, evitam acidentes com ciclistas, que na grande maioria os ciclistas errados. É impressionante a grande imprudência de ciclistas nas estradas. E nós ciclistas usamos daquela porém, né? O Código de Trânsito me permite andar na BR, me permite andar em fila dupla, né? Me permite eu trafegar por aqui quando não tem acostamento. Mas também tem que ver que ele dá direito ao ciclista, quando eles são vários ciclistas, quando ele está em uma velocidade mais alta na via, quando ele está em fila indiana, quando ele está com o batedor. Tem vários requisitos, não é simplesmente eu pegar uma bicicleta e sair andando no meio da pista e eu tá certo. E mesmo que o direito sendo meu, eu, Guga, como ciclista, minha vida toda, eu fico pensando, eu tenho o direito de andar na faixa, no asfalto, eu tenho o direito, tenho, Guga, o direito é seu, mas eu não vou, porque é eu contra um carro de 1.000 quilos, de 2.000 quilos, de 20.000 quilos, é eu, frágil, pai de família, certo? Contra um carro a 100 por hora, a 20 por hora, um carro que pesa 1 tonelada. Então eu vejo assim, o ciclista infelizmente é muito imprudente, muito, baseado no que eu vejo todo santo dia nas estradas. Então eu pergunto mais uma vez, quantas vezes já vimos manifestos a favor de ciclistas, certo? Que perderam suas vidas, estando eles certo ou não. Quantas vezes vimos manifesto contra motoristas que causaram acidentes? Mas quantas vezes nós já vimos pessoas dando méritos a motoristas que livraram os acidentes? Todo santo dia. Quantos motoristas se livram de se envolver em acidente, mesmo o ciclista estando errado e ele consegue livrar? Eu deixo aqui os sentimentos, né, para todos os ciclistas que perderam a vida por causa de motoristas irresponsáveis, e ao mesmo tempo eu deixo aqui meu parabéns àqueles ciclistas aqueles motoristas que todos os dias evitam que acidentes sejam causados, porque tem muito ciclista imprudente andando nas estradas e eles, mesmo assim, eles conseguem livrar os acidentes. Tá certo? Então vamos pensar nisso aí. Você está cumprindo a lei de trânsito? Você está fazendo sua parte de proteger a sua vida ou está esperando que o motorista dentro de um carro, cheio de ferro, cuide de você? Eu prefiro cuidar da minha vida quando eu estou como ciclista, e eu prefiro cuidar da vida do ciclista quando eu estou com motorista. Mesmo o ciclista estando errado, eu vou fazer por onde cuidar dele e livrar ele de acidente. E eu, quando eu estou em cima da bicicleta, eu vou fazer de tudo para não ser imprudente, para sempre, mesmo eu estando com o meu direito, eu não usar do meu direito para dar passagem ao carro. Eu prefiro perder o meu direito, ir para o acostamento, andar mais devagar, fazer alguma coisa, do que usar do meu direito e vir alguém e me atropelar, estando ele certo, estando ele, o motorista certo, estando o motorista errado. Tá bom que eu já falei demais, eu acredito que eu já passei a mensagem. Isso é coisa que acontece há tempos
E infelizmente todos os dias vai acontecer ciclistas imprudentes, por falta de conhecimento da lei de trânsito. Ciclistas que começou a pedalar ontem não sabe pedalar no trânsito, não sabe pedalar nas rodovias, não sabe pedalar nas BRs, não sabe nem pedalar também dentro do trânsito da cidade, certo? Então isso é coisas que eu já escuto a falar nesses 30 anos de vida como ciclista, de acidentes que foram ocasionados. E infelizmente eu acredito que eu vou escutar tantas outras vezes, né? E tantas vezes eu vou ver manifestações a favor de ciclistas que perderam suas vidas, e eu acredito que eu não vou ver um manifesto a favor dos motoristas que todos os dias salvam vidas. Eles estando certo, mas salvam vidas de ciclistas imprudentes. Eu falei demais. Muito obrigado pela atenção de todos vocês que chegaram até aqui. Espero que de alguma forma eu consiga conscientizar alguém.